dia seguinte do passeio da navegação era o passeio do quadriciclo. Como eu tinha falado, a gente já tinha fechado esse passeio antes de chegar em Ushuaia. Esse passeio ele era mais pro final da tarde também, igual o passeio da navegação. Então a gente aproveitou para acordar cedo e conhecer alguns lugares que o pessoal já tinha indicado pra gente. E um desses lugares, cara, era o Dona Lupita. Cara, que lugar surreal. Sério, as melhores empanadas de Ushuaia. E olha, faz muito jus à fama. Sério. O preço é muito bom e as empanadas são extremamente recheadas. Absurdo, ó. Tá dando água na boca só de lembrar. Sério, é regra. Se tu vai pra Ushuaia, vai no Dona Lupita. A gente gostou tanto que a gente foi lá 2 vezes. Na primeira vez, como a gente não sabia, né? A gente pediu uma empanada só pra gente experimentar e pedimos uma pizza. Porque a gente achou que pizza não ia ter erro, né? E realmente não teve, a pizza tava muito boa. Só que a empanada... Meu amigo, a empanada é absurda. Como eu já falei, eu não vou me cansar de repetir que a empanada é absurda, porque ela realmente é absurda. Tipo, você tem que ir no Dona Lupita pra conhecer as empanadas. A gente pediu uma pizza e uma empanada pra experimentar, e esse acabou sendo o nosso almoço daquele dia. Depois a gente voltou de novo lá, um outro dia da viagem, e a gente pediu 8 empanadas de diferentes sabores. Ah, e o legal é que tu pode escolher se você quer frita ou assada. As duas são absurdas, as duas, independente do sabor, frita ou assada. Ah, e aqui vai uma dica muito boa do Dona Lupita. Pedir pra viagem é mais barato do que você comer no local. Eu não sei porquê, mas é assim que funciona. Então, nesse primeiro dia que a gente pediu a pizza e a empanada, a gente queria aproveitar para descansar um pouco mais antes do passeio do quadriciclo, então a gente pediu tudo e levamos para comer no quarto do hotel mesmo. Fora isso, o lugar é muito bonitinho por dentro, é bem aconchegante, todo de madeirinha, igual a maioria dos lugares lá, sabe? A decoração é toda bonitinha, tem bandeiras, tem umas bolas assim espalhadas e tal. Mais tarde chegou a hora do passeio, então a gente já tava no hotel, o transfer chegou, né? Esse passeio tinha incluso o transfer, ele chegou, buscou a gente e a gente partiu pro Parque Austral, que é onde acontece esse passeio do quadriciclo. Assim que a gente chegou no Parque Austral, eles levaram a gente pra uma cabaninha que já tava super aquecida, nesse dia tava bem frio e tava chovendo um pouco também. Então eles levaram a gente pra essa cabaninha e tava liberado cafezinho, chocolate quente, você podia ficar ali se esquentando e tal, fazendo amizade com um grupo, né? Tinha um grupo de pessoas ali. Depois que todo mundo se aqueceu, tomou um café, tomou um chocolate, conversou um pouco ali pra se conhecer, os guias, né? Mais de um, levaram a gente pra escolher os quadriciclos. E aí nisso eles dividiram em duplas. Foram no total de 4 quadriciclos, se eu não me engano. Mais um que era o do guia. Então ele ia na frente e todo mundo ia atrás, meio que em fila, sabe? No começo ele perguntou quem nunca tinha pilotado um quadriciclo. Eu levantei a mão porque eu nunca tinha pilotado um quadriciclo. E também tava chovendo, tava cheio de lama, então eu não sabia se ia derrapar muito, enfim, eu não sabia como é que funcionava. Levantei a mão, ele explicou rápido ali, e esse guia falava português. Não muito bem, mas o suficiente para entender ali o desenrolar da situação. E aí a gente escolheu um quadriciclo, a gente ficou no último, porque a gente queria ir tipo, mais de boa, sem atrasar ninguém. E aí como funcionava? A gente andava no meio do mato, era uma mata fechada, a trilha tinha muita lama, porque como eu falei, tava chovendo um pouco antes, e a gente vai por um caminho seguindo o guia. A gente está em busca dos pastores aqui. E aí quando chega nesse ponto, né, final, um córrego assim, tá, um lugar bem bonito, um lugar meio que aberto assim, bem bonito, tem uma vista para as montanhas. Dá pra ver também um pouco da praga dos castores, né, um cenário meio que destruído assim, sabe? Mas eu falo sobre isso mais no próximo passeio, que é o passeio do off-road, o que explica mais sobre essa praga dos castores, então eu falo melhor no outro vídeo, tá? E aí quando a gente chega nesse local, você pode trocar com a sua dupla, né? Então eu troquei, né, tá, me voltou pilotando, e enfim, quando você chega nesse ponto final, é um lugar bem bonito, bem amplo assim, tal, né, um córrego, a gente para, tira umas fotos e tal, o guia fala um pouco sobre aquela região ali, e aí depois a gente, né, volta pra cabana, né, onde a gente tava no começo. A trilha, ela era cheia de lama, numa mata fechada, então o que eu derrapei e quase bati nas árvores. Onde tem as rodas dele.
pouquinho, quem já tinha pilotado, né, a gente conversou com outras pessoas do grupo ali, e mesmo quem já tinha pilotado tava um pouco difícil, porque mesmo a roda sendo apropriada até pra neve, né, nessas situações, tinha bastante buraco e bastante lama mesmo, né, então, inclusive, na volta, né, a gente enganchou, o guia teve que vir correndo pra poder socorrer a gente, porque a gente não saiu do lugar, a roda caiu no buraco que tava cheio de lama e não saía, então a gente teve que ser rebocado. E depois desse passeio do quadriciclo, como eu falei, a gente volta pra cabana do começo, né, onde ainda tinha ali disponível o café e o chocolate e tal. E aí tinham, acho que eram 2 casais desse grupo, eles iam fazer outro passeio ali também no Parque Austral. Que era um passeio que a gente preferiu não incluir, que era o passeio dos cachorros, né, dos huskies e tal. Confesso que eu não me senti à vontade pra fazer esse passeio, não por nada, mas não sei, tipo, é como eu falei no outro vídeo, sabe? Eu tenho um pouco essa parada com os animais, então eu não gosto de sentir que eu tô, tipo, de alguma forma incomodando os bichinhos, sabe? Enfim, não julgo quem gosta, quem faz, parece ser legal e interessante, mas eu particularmente não me sentiria à vontade com isso, então a gente preferiu não fazer esse passeio. Uma parte do grupo foi fazer, enquanto outra parte podia ficar livre pelo Parque Austral. Também tem o Museu das Motos Antigas, só que nesse dia, como tava chovendo, eu não sei se influencia alguma coisa, mas tava fechado. Mas no dia seguinte, que era o dia também do off-road, a gente parou nesse mesmo lugar, no Parque Austral, e o museu tava aberto. Enfim, a gente aproveitou para ficar ali andando pelo Parque Austral, tem umas paisagens muito bonitas, umas trilhas que você pode fazer até andando, e aí tem umas placas assim apontando, né, pros lugares e tal. Inclusive, né, como todas as placas estavam apontando por ali, o Matheus foi por ali também. Enfim, depois que a gente se esfriou, né, do lado de fora tava muito frio, a gente voltou pra dentro da cabana e aí eles estavam começando a organizar o jantar. Sim, nesse passeio tava incluso o jantar. E a gente já sabia que ia ser um fondue, então tava ali incluso fondue de queijo, de carne, por fim, o de chocolate. Agora chegou aí, ó, a frutinha, o chocolatinho pra degustar, né? O chocolate é meio amargo, mas com a fruta dá uma quebra legal. Mas assim, eu não gosto de chocolate meio amargo, mas esse aqui, tipo, nem dá pra perceber que é meio amargo, tá bem gostoso. E aí nessa mesma cabana, a gente sentou, eles serviram ali, né, o queijo ali, né, bem derretido e tal. E a gente não sabia, tinha música ao vivo. E tava muito boa, inclusive. Além do fondue, tinha água, refrigerantes, sucos e vinhos, tudo liberado, tudo incluso no valor do passeio. Deixou de ser só uma aventura de quadriciclo e se tornou uma experiência completa, sabe? A gente saiu do hotel pro final da tarde, mais ou menos, ficamos ali no quadriciclo e no bosque ali até quase anoitecer, e aí, por final, a gente teve o jantar e ficamos ali, e o transfer ele estava disponível para levar todo mundo para casa quando todo mundo estivesse satisfeito. Foi muito tranquilo, pessoal, muita gente boa também. E aí, como eu falei, o transfer estava disponível para levar a gente pro hotel quando todo mundo acabasse. E aí, quando todo mundo estava satisfeito, o transfer veio, buscou todo mundo e deixou cada um no seu hotel. E assim se encerrou o nosso segundo passeio na nossa semana em Ushuaia. E se tu acha que essa parada do quadriciclo na lama e tal foi o momento mais, talvez, o aventureiro da viagem, se prepara no próximo vídeo. Porque no dia seguinte a gente fez o Circuito dos Lagos. E lá teve uma descida off-road em que provavelmente foi um dos momentos mais insanos da viagem. Teve um motorista gritando meu nome, eu segurando para não bater a cabeça no teto do carro. Paisagens absurdas, o Lago Escondido, o Lago Fagnano, eu não sei como que fala, Fagnano. Enfim, eu vou contar essa experiência completa no próximo vídeo. Então se inscreve aí para tu não perder, tamo junto.